Olá, bom dia. Bora lá para mais um dia. Mais uma vez eu estou aqui para trazer a mensagem, a palavra do dia para os nossos corações. Eu creio que hoje não é um dia diferente. Eu creio que Deus ele vai continuar falando comigo e contigo. Então basta nós abrir os nossos olhos espirituais para nós ver e sentir a presença de Deus e abrir os ouvidos espirituais para ouvir a voz do Pai que ele nos fala através da santa e gloriosa palavra dele, que se encontra hoje em Atos 16, do 16, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E está seguindo Paulo e a nós, e clamava dizendo estes homens que anunciavam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito e recebe nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, e os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Meu Deus! Que preço que Paulo e Silas passou por anunciar o evangelho, por pregar salvação, por causa de uma libertação. Os filhos de Deus, eles foram presos, eles foram açoitados. Será que eu e você estamos prontos para passar por isso? Para passar por essa tal perseguição? Nós não temos essa perseguição, nós não passamos por isso. Então, por que nós negamos a Jesus? Por que nós não falamos aquilo que Deus ele coloca no nosso coração para salvar vidas, para libertar vidas, para curar, salvar e levantar do pó? Paulo e Silas, eles estavam ali, né? E falando, né, para aquele povo de Jesus. Eles chegaram ali naquela cidade, eles começaram a fazer a obra do Senhor, operar sinais e maravilhas. Só que aí ele viu aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. E por que que o povo da cidade não gostou? Porque através da vida daquela mulher, ela dava lucro para a cidade. E aí, só que Paulo não resistiu. Ele viu que era um espírito enganador, que é o inimigo das nossas almas, que engana. Porque ele pode falar da sua vida agora, do presente, mas ele não pode falar do futuro. Ele não tem o poder para ver. Ele não pode te prometer coisas que não vai muitas vezes acontecer. Então, era aquele espírito enganador que estava na vida daquela mulher, aquele espírito de adivinhação. E ali Paulo repreendeu e o espírito imediatamente saiu. E aquele povo daquela cidade ficou revoltado, porque eles viram que acabou o lucro para eles. E eles levaram Paulo e Silas até a praça, açoitaram, eles apanharam com vara, eles foram açoitados por causa de uma libertação, uma oração para aquela vida ser liberta. Olha o preço que ele pagou. Muitas das vezes nós fazemos a obra de Deus e nós pagamos um preço tão alto pela perseguição, por uma prova que se levanta ainda mais da gente estar pregando a palavra, da gente estar louvando, da gente estar anunciando o nome de Jesus. Independentemente do trabalho que você faz para Deus, há uma perseguição aí. O inimigo ele se levanta, ele fica furioso, ele quer atingir as nossas vidas, mas em nome de Jesus ele já caiu por terra hoje, na minha vida e na sua vida. Porque se Deus nos escolheu para fazer uma grande obra, ai de nós se não fazer. Então eu creio que Deus dará o livramento. Paulo e Silas, eles foram amarrados os pés no tronco, lá no fundo do cárcere, no interior daquela prisão. Imagina a dor que eles estavam. Além deles estar machucados, eles estavam amarrados, presos. E aí
Paulo falava, está doendo. Silas, eu também tô com dor. Mas aí um orava e outro cantava, clamava, adorava ao Senhor. E perto da meia-noite ouviu-se um clamor. Todas as correntes das prisões foram soltas e aquele carcereiro ficou desesperado, porque estava na responsabilidade dele. Mas aí nenhum preso foi solto. Nenhum, porque todos entenderam que foi ali o poder de Deus. E aquele carcereiro se converteu, ele, a casa dele e a família dele, através da vida de Paulo e Silas. Você entendeu o porquê que tinha que acontecer? Aquela perseguição, aquela prisão, aqueles açoites que eles levou, porque através da vida daquela mulher, aquela mulher foi liberta, mas também não só ela, foi o carcereiro, a família dele inteira, e eu creio que também a Bíblia não revela, mas eu creio que grandes aqueles homens que estavam presos também ouviu falar de Jesus e foi liberto. É isso que Jesus faz. Quando Jesus chega, ele liberta não só um, mas ele liberta muitas vidas. Então ele precisa de mim e de você para nós ir e falar, abrir a nossa boca e pregar. Independentemente se o preço é alto, tá doendo. É difícil mesmo a gente fazer a obra. É difícil ter aqueles que querem realmente fazer a obra por amor e pagar o preço, porque muitos não querem não. Muitos só querem a bênção, mas não querem passar pelo processo. Então, se você é usado, mais será cobrado. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores. A ordem é o quê? Não parar, não desistir. Se Paulo não tivesse repreendido aquele espírito mal daquela mulher não seria liberta, o carcereiro não seria liberto, a família do carcereiro não seria liberto. Então já parou para pensar quantas almas, quantas vidas que se rendeu aos pés do Senhor através daquela prisão dos dois? Então a vida aqui na terra, nós estamos aqui pronto para servir, nós temos que servir, fazer a vontade do nosso Pai. E Paulo entendeu, porque antes ele perseguia, depois ele virou perseguidor. Paulo, até ele ter um encontro com Jesus, ele era Saulo, ele matava, ele apedrejava, ele caluniava, ele não confiava no nome de Jesus até que ele teve encontro. Ele precisou de ficar cego 3 dias e 3 noites para ele conhecer Deus de perto. Muitas das vezes você está na prova aí porque você tem que conhecer Deus de perto, não viver somente de testemunho dos outros, não. Deus quer ter um encontro contigo no teu particular. Então, muitas das vezes é necessário você passar por tanta prova assim, para depois lá na frente, quando passar, você vai contar, o Senhor esteve comigo, eu passei sozinha, homem não me ajudou, mas foi Deus que me ajudou, Jesus estava lá, na hora que eu estava sozinho, Jesus estava lá, Jesus viu. É isso, é para nós amadurecer, a prova vem, para nós ter discernimento e sabedoria para ajudar as outras pessoas. Então não questione o seu processo, tá doendo, eu sei como que dói, não é fácil. Nós está no deserto, olhar para a direita e para a esquerda e não ver mais solução. Mas Jesus, no fim do túnel, ele vai entregar solução. Ali para Paulo e Silas, ele quebrou, estourou todas as prisões, as correntes foram soltas. Olha o que o poder de Deus faz. Olha que um poder de uma oração, eles estavam orando. Olha o que um poder de um louvor, a sua adoração incomoda o inferno. Então creia que nesse dia hoje, adore ao Senhor, abre a sua boca, exalte o nome do Senhor, louve, ore, clame, jejue, se prostre diante dos pés do Senhor, porque esse processo que você está passando vai obter milagres, vai obter resultado diante da presença de Deus. Amém? Que essa palavra venha arder no seu coração e que hoje eu profetizo que nós tenhamos um dia de paz, de bênção, de cura, de libertação. Eu não sei qual área que você precisa, mas o Senhor, Ele sabe. E eu creio, eu profetizo a bênção, a vitória na minha vida e na sua vida. Se você crê, levanta as tuas mãos para o alto, fala, Senhor, eu te agradeço, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Amém? Que Deus te abençoe sua casa, seu lar, sua família, que hoje nós tenhamos um dia abençoado. E se o Senhor deixar, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Que Deus te abençoe. Compartilhe, não se esqueça. Se inscreva no canal. Abençoe este ministério a crescer. Ajude a crescer. Ajude a chegar a almas, a vidas que ainda não ouviu falar de Jesus. Seja um missionário. Através de você compartilhar, de você enviar, você está sendo um missionário na obra de Deus. Não fique com as suas mãos fechada, não, sem fazer nada, não. Faça, mas faça para Jesus e com amor e com alegria. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.